a gente achou que nada podia piorar, que já tinha acabado essa história, né? Obviamente que foi um bafafá na empresa, né? O chefe, né, gostava de umas coisinhas diferentes, mas era o chefe, então ninguém comentava. Comentava assim, por trás, né? Então, meio que abafou o caso, já tinha se passado uma semana, até com o fatídico de vídeo, manhã cedinho, galera ali segunda-feira, pronto pra poder trabalhar. A gente começou a escutar um barulho na recepção e eu quero entrar, que não sei o que, e vou entrar. E saiu entrando. Não teve segurança que deteu aquele homem. Gente, ele foi direto na sala do chefe. Meteu-lhe o pé na porta, a porta tava aberta, meteu-lhe o pé na porta, pegou o chefe e começou. E Dani, liga pra polícia, liga pra segurança, liga pra não sei o que, tira e desespero, e corre, gritaria, dedo no toba e gritaria. E eu falei, gente, deve ser o quê? O marido da nova secretária que descobriu que ele tá pegando a mulher dele, veio aqui se ficar aquela correria, não sei o que. Gente, lembra a secretária antiga que era reservada, que não falava nada da vida dela? Casada. Era casada. Casadíssima, irmã. E aí, o que aconteceu? Ela foi demitida. Provavelmente o marido dela achou estranho essa demissão do nada. Começou a investigar. E aí, pegou o telefone dela e descobriu o quê? Que o chefe pegava ela. Porque viu os dois tendo descobriu que era corno, viu todas as conversas e foi lá na empresa pra poder tirar satisfação. Desceu-lhe a mão na cara do chefe. Foi aquele negócio assim, absurdo. A empresa toda não sabia o que fazer, todo mundo assim meio que correndo. O cara tava transtornado. Quando você pensa que não, a mulher veio atrás, a antiga secretária veio atrás pra tentar impedir ele, que não sei o que, não, vamos conversar e tal. E ele, o chefe tentando se defender e não conseguia, todo mundo olhando. E aí chama a segurança e puxa a segurança e o cara não soltava o chefe e virou aquela loucura. Aí a secretária nova começou a falar que a culpa era da secretária antiga, e aí ela foi pra cima da secretária antiga e virou aquele fuzuê. Elas começaram a gente, quebrou a empresa toda. A gente fez uma rodinha e ficou ali, um protegendo o outro, olhando. Quebraram a empresa toda, o cara quebrou a empresa toda. Eu sei que agora tá na justiça, entendeu? O chefe processou, denunciou, o cara foi preso, virou aquela loucura, porque ele realmente machucou bastante o chefe apoiou o Mark Tamborim no samba, o cara foi preso, e aí tá na justiça agora que eles estão processando um ao outro pra poder ver como é que vai resolver essa situação. A empresa, né, ele deu uma semana de folga pra todo mundo, mandou construir tudo de novo, arrumar o que tinha quebrado, e tão lá, fingindo que nada aconteceu, e ele continua tendo um caso com a nova secretária. Meu ex-marido falou que eu estou errada por colocar ele na justiça para pagar a pensão do meu filho. Afinal de contas, ele não é o pai. Só que essa história não é bem assim como ele fala. Quando eu estava com os meus 25 anos, eu me envolvi com um homem que era casado. E eu sempre soube que ele era casado, né? Não na primeira vez que eu fiquei com ele. Na primeira vez que eu fiquei com ele eu não sabia. Encontrei ele numa balada, a gente ficou. E logo no dia seguinte ele me contou que era casado. Só que eu não tava nem aí pra vida, sabe? Só queria saber de mim, eu não queria saber dos outros. Eu não sabia me colocar no lugar de outra pessoa. Caguei, andei. Ele me dava dinheiro também. Era muito bom pra mim. Comecei e continuei a ficar com ele. Isso eu tinha mais ou menos os meus 25 anos. Só que assim, ele era casado, então ele não me cobrava nada. Éramos amantes e eu saía com outras pessoas. E aí eu comecei a conhecer o meu ex-marido. A gente começou a conversar, começamos a sair e eu continuava ficando com o meu amante, até porque eu não tinha nada com ele. Ele me pediu um namoro, eu aceitei e aí terminei com o meu amante. Só que um mês depois que eu terminei com o meu amante e comecei com o meu ex-marido, no caso, eu descobri que estava grávida. Gente, eu entrei em puro desespero. Assim, desespero mesmo. Falei, não, é do meu atual namorado, né? Na minha cabeça era dele, já tava com ele há um mês. Falei, deve ser dele. Fui no médico, quando eu fui no médico eu descobri que eu estava grávida de 3 meses. E eu não tinha percebido. Primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso ser sincera. Contei pro meu amante, meu ex-amante, falei que eu estava grávida e que o filho era dele, mostrei o exame e tudo mais. E ele entrou em desespero, mas ele falou que ia assumir. E aí eu fui pra casa, mandei mensagem pro meu namorado e falei, olha, a gente precisa conversar uma situação que tá acontecendo. Ele veio pra minha casa e eu contei tudo pra ele. Falei pra ele que eu estava grávida, que existia um homem na minha vida e que eu estava grávida de 3 meses, que eu comecei com ele tinha um mês, né, que a gente estava namorando e que eu não sabia o que fazer, mas que eu estava grávida e que o pai não era ele. Só que aí, quando eu contei isso pra ele, ele ficou feliz. Falou pra ele que tudo bem, que ele me amava
e que ele iria assumir essa criança, que era pra eu poder falar com o cara, que não era pra ele assumir, que eu falei que o cara era casado e tal, que não era pra ele assumir, que ele iria assumir, que nós iríamos morar juntos, que ia dar tudo certo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha, você tem certeza? Eu tava apaixonada por ele, obviamente, né, a gente já tava um mês junto, eu tava apaixonadinha, não sentia nada pelo meu amante, e fiquei perguntando, você tem certeza? Olha, não é seu, o filho não é seu, não, fala pra ele que não sei o que e tal. E aí, quando eu falei pro meu amante, meu ex-amante, no caso, ele ficou, olha, não é bem assim que a situação funciona, como assim? Você tá grávida e você não quer que eu assuma, quer dar meu filho pra outro cara e tal. E aí o meu namorado foi em cima do meu ex-amante e falou que ele era casado, que ele ia acabar com a família dele, que era pra ele seguir a vida dele, que ele ia assumir a criança, que tava tudo bem, que não sei o que e tal, e falou, e meio que botou o meu amante pra poder ralar, né, no caso, falar, rala, eu vou ficar com a criança. E aí ele meio que parou pra poder pensar, juntou o útil ao agradável e aceitou. Tipo, então tá bom, então se você não quer que eu assuma, e vai assumir com ele, tudo certo. Com isso, eu me casei com o meu namorado, assim, casei e fui morar junto, né? A gente foi morar junto, mobiliamos uma casa, não sei o que, a criança nasceu. Passou-se 3 anos, ele registrou a criança como dele, sabendo que não era dele. Registrou a criança, passou-se 3 anos, ele um belo dia acordou, ele simplesmente decidiu que não era mais aquilo que ele queria pra vida dele, que ele não queria estar casado, que ele não queria ter filho, que ele queria terminar um relacionamento, que pra ele não tava bom, que não sei o que não sei o que lá. Tentei conversar de todas as formas possíveis, mas ele não quis saber. Como a gente foi morar junto, a gente deixou de morar junto. Ele pegou todas as coisas dele e foi embora de casa. E aí eu falei, bom, tudo bem, nosso relacionamento acabou, mas ele vai continuar sendo o pai, né? Não queria mais saber da criança, ele divorciou de mim e da criança. E aí, na cabeça dele, ele simplesmente entendeu que quando ele estava comigo, ele assumiu a criança, ele era o pai, e agora que ele tinha ido embora, ele não precisava mais ter nenhum tipo de responsabilidade com uma criança, afinal de contas, ele não era o pai de sangue. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, porque ele botou o pai pra poder ralar, falou, não, você não vai assumir, eu vou assumir, registrou a criança e agora que separou de mim, ele simplesmente não quer ter responsabilidade com a criança. Coloquei ele na justiça pra poder pagar a pensão, porque ele simplesmente sumiu, não mandava mais mensagem, eu não atendia as ligações, não queria saber. Coloquei ele na justiça e ele bateu na porta da minha casa pra poder falar que era injusto eu colocar ele na justiça por um filho que não era dele. Só que era um filho que ele quis assumir. Pois é, fui pra justiça, coloquei ele, consegui, ganhei. Ele paga a pensão totalmente revoltado, nunca mais quis saber da criança, só paga a pensão realmente pra poder não ir preso. E todas as vezes que ele tem oportunidade, ele joga na minha cara que ele paga a pensão de um filho que não é dele. Só que é um filho que ele quis assumir. Eu, sinceramente, não me considero errada nessa história. Só que aí, quando eu contei, minha chavasca sofreu preconceito, sim. Não eu, mas minha chavasca, que no caso é a mesma coisa. É aquela velha história, homem se esforçando muito pra gostar de mulher, pra gostar de chavasca, entendeu? Acho que o que ele queria tava mole. Estava eu conversando com um querido e, gente, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 10 anos. Por que eu saí do relacionamento? Porque ele tava comigo há 10 anos, namorando comigo há 10 anos e não queria casar. Eu já tava formada, já tinha casa, já tinha carro, eu já tinha tudo e o Jurandir não queria pegar os trapinhos dele e levar pra minha casa. Eu não tava nem pedindo pra casar no papel, tá? Eu só tava querendo mesmo juntar os nossos trapinhos de bunda. Até aí tudo péssimo, resolvi terminar o relacionamento, fiquei na fossa. Gente, ô vida. Fiquei na fossa, mas beleza. Escutei o conselho da minha amiga. Baixa o Tinder, começa a conversar com a galera só pra você ver como é, pra você voltar pro mercado. Eu, pô, muito tempo que eu não tô no mercado, né? 10 anos na mesma vara, com a mesma coisa. Eu falei, vou seguir o conselho da minha amiga sabe das coisas, né? E aí baixei o tal do Tinder, comecei lá, que aquilo ali é um cardápio humano, né? Fui dando ali, não sei o que, até que eu dei match com o menino, que lá se chama match. Dei match com o menino e eu gostei muito da aparência dele. Ali a gente começou a conversar, ele pediu meu número, disse que eu era muito linda, não sei o que. E eu falei, cara, não vou falar nada que eu era casada, não, que eu tava num relacionamento há 10 anos, quem dera, né? Que eu tava num relacionamento há 10 anos, eu vou só conversar com ele. Aí beleza, aí a gente começou a conversar, não sei o que, conversa vai, conversa vem. Ele pediu meu número, eu mandei pra ele. Aí eu falei, olha, eu estou afim do... Entendeu? Falei, deixei bem claro que eu também não ia querer casar, namorar com ele, né? Aí ele falou assim, não, eu também e tal. Eu falei assim, pô, que tal a gente marcar um datezinho? A gente deixa rolar. E no final, se a gente sentir que
teve ali a conexão, o clima, a gente vai pra um lugar mais íntimo. Ele falou, não, beleza, topou, e a gente foi pra um restaurante jantar. Cheguei lá, conheci ele, era a mesma pessoa, amor nenhum os meus órgãos, que eu tava conversando com ele há um dia e fui. Cheguei lá, a gente começou a conversar, não sei o que, batendo papo, jantamos, o papo super fluiu, achei ele super legal, pensei, esse vai ser o cara que vai ser a minha frequentação certa, tipo, tô fazendo nada, tô afim de jantar, vou ligar pra ele. Aí eu falei assim, e aí, você quer ir pra um lugar mais reservado? E aí o menino topou, a gente foi pra casinha, vamos pro motel porque é um lugarzinho mais reservado. Gente, quando eu cheguei lá, eu saí de lá totalmente traumatizada. O que tá acontecendo com o mercado hoje em dia? O querido super me topa, ir pra casinha, a gente chegou lá, né, ele de carro, ele foi me buscar, gente, foi tudo perfeito. Tipo assim, eu fiquei até pensando na hora, gente, foi tudo perfeito. Tipo assim, eu fiquei até pensando na hora, caramba, a galera reclama tanto hoje em dia, mas de primeira, assim, acertei. O cara foi super cavalheiro, me buscou, pagou a conta, entendeu? A gente só foi pra casinha porque eu disse que queria ir, ele nem falou nada, ele tava super se divertindo comigo, o papo super fluindo. Falei, pô, a galera tá reclamando de barriga cheia, né? Voltei pro mercado agora e de primeira já acertei. Não, queridos. Fui pra casinha com o bofe. Ele chegou, pegou suíte, melhor hotel, que não sei o que, tudo caro e tal. Falei, pô, eu vou arrasar, né? Tranquilo. A gente chegou, eu obviamente pedi pra tomar um banho, porque, né, eu saí de casa, beleza, tomei banho, mas pedi pra tomar um banho, é sempre importante. E fui. Tomei banho, saí, já saí com o roupão do hotel. Aí ele veio, a gente começou ali, não sei o que lá, os beijinhos e tal. Até que eu deitei pra que ele cantasse no meu microfone. Gente, quando ele olhou pra minha flor de lótus, pra minha chavasca, me vira na minha cara e fala, ah, não. Aí eu falei, ué, que houve? Ele falou assim, não acredito nisso. Olha, eu já não pego mulheres negras pra que eu não tenha que passar por isso. Você branquinha desse jeito, com a chavasca dessa cor. Não, eu achei que era cor de rosa. Eu não vou cair de boca e tudo isso aqui. E começou a falar um monte de coisa da minha chavasca. Aí você pensa na cena, eu deitada lá toda aberta, do jeito que eu vinha ao mundo, e o bofe arrasando com a minha chavasca. Aí começou a falar um monte de coisa, falando que não gostava dessa cor, que não sentia atração, que não sei o que a minha chavasca era preta, que isso era um absurdo, porque eu era branca, que ele não pegava mulheres negras por isso, e começou a esculhambar, que não sei o que, falando que a varinha de Hogwarts dele tinha descido, que ele já não tinha mais nenhum tipo de vontade. Eu olhei bem pra cara dele e falei, como é que é, meu amigo? Você tá achando que isso aqui é o quê? Conteúdo de filme adulto? Eu falei, meu amigo, cor de chavasca não tem nada a ver com cor da pele, não, meu amor. Se manca, se respeite, me respeite. Ele falou que ele achou que ele ia me deixar por baixo também. Me levantei. Falei que a varinha de Hogwarts dele era pequena, porque ele já tava sem vestes, né? Falei que se eu tinha chavasca preta, ele tinha varinha de Hogwarts pequena, que eu ia fazer caridade. Dei-lhe uma bufetada no meio da face dele, que a pele ia aprender a virar macho. Virei as minhas costas, fui pra recepção. Cheguei lá na recepção falando, gente, vocês acreditam que eu tô indo embora porque o bofe reclamou da cor da minha chavasca? Vocês acreditam nisso? Com aquela varinha de Hogwarts pequena, minúscula que ele tem? Peguei, pedi o meu Uber no aplicativo e fui-me embora. Bloqueei ele de tudo quanto é coisa. Eu falei, que esforço é esse, gente? Minha chavasca tava lá limpinha, depiladinha, tudo inha. O cara veio falar da cor da minha chavasca. Ai, me poupe, tá se esforçar pra gostar que tu quer, tá mole. Meu irmão deu uma caixa pra noiva dele e disse pra ela que ela só podia abrir aquela caixa na lua de mel deles, na presença dele. Só que ela, obviamente, e diga-se de passagem, eu faria a mesma coisa, abriu antes. Gente, o que aquela mulher fez com meu irmão, até Deus duvida. Eu e minha família toda ficamos assim, horrorizados. O padre desmaiou e eu tenho certeza que Deus estava lá de cima assim, ó. Meu Deus, que coisa horrorosa dentro da minha casa, local sagrado. Pois bem, meu irmão conheceu essa menina e essa menina era muito católica, assim, fervorosa, sabe? Era mocinha, queria casar mocinha. Ele entrou pra igreja ali por causa dela, começou ali a seguir certinho. E aí logo ele pediu ela em casamento, amor. Não deu, tipo assim, 6 meses de relacionamento, já pediu ela em casamento, já tava com noivo, já tava tudo doido pra casar, né? Porque eles realmente viviam aquele relacionamento assim, santo, sabe? Nem podia nem olhar muito pra ela que ela já tava reclamando. E aí, né, arrumou tudo, ele começaram o preparativo do casamento, foi tudo muito rápido, não sei o que, como eu disse pra vocês, ele tava doido pra poder casar. Só que o que ele fez? Ele, do nada, levou uma caixa pra ela, entregou pra ela e falou, olha, essa caixa está fechada, você só pode abrir essa caixa no dia da nossa lua de mel, junto comigo. Ele comprou uma caixa que tinha segredo, então, tipo assim, só ele sabia a senha daquela caixa ali. Ele falou, não tenta quebrar, nem nada, no dia da nossa lua de mel, eu vou abrir ela com você, não sei o quê. Beleza,
Beleza, deu essa caixa pra essa menina. Eu lembro que na época ela até me mandou mensagem que eu era amiga dela. Ela falou: olha, seu irmão me deu uma caixa, né? Tem umas coisas dentro. Você sabe do que se trata? Eu tô curiosa, que não sei o que, tem segredo e tal. Eu falei que não sabia, perguntei pra ele, ele desconversou, disse que era coisa dele. E a menina, muito curiosa, começou a procurar tutorial pra poder abrir aquela caixa. Beleza, chegou o dia do casamento, né? E eu não sabia, nem meu irmão, nem ninguém, que ela tinha conseguido abrir a caixa. Meu irmão deu uma caixa. Pois bem, chegou o dia do casório, a igreja tava linda, tava todo mundo ali. Sendo que assim, uns dias antes, o meu irmão tava falando pra mim que ela tava muito estranha com ele, que ela tava afastada dele, que ele tava estranhando. Só que o que eu comecei a falar com ele? Amigo, né, irmão, amiga, amor, irmão. Irmão, pô, seu casamento, né, ela deve estar nervosa, ela é a noiva, a gente sabe que casamento é mais pra noiva do que pro noivo, tá tudo bem, tá tudo certo e tal. Comecei a trabalhar ali na cabeça dele, até que chegou o belo dia da cerimônia, estávamos todos lá, esperando a noiva, começou a tocar a música de núpcia, não, de entrar na igreja. Só que a gente achou estranho, porque ela tava sozinha. O pai dela não estava com ela. E, geralmente, o pai entra com uma noiva, né? Abriu a porta da igreja, ela estava em pé, sozinha. Quando olhou pra ela, ela tava simplesmente com a caixa na mão. E, só que assim, eu sei disso hoje. No dia do casamento, a gente não tinha muita noção o que era aquilo, porque a gente não viu a caixa. Ela comentou que ele tinha dado uma caixa pra ela, mas eu não sabia que caixa era aquela. Então eu achei que era, sei lá, alguma coisa do casamento, né? Ela entrou com uma caixa, só que ele olhou pra cara dela assim e ele ficou pálido, assim, transtornado. Por quê? Porque ele sabia que era a caixa que ele tinha dado pra ela. Só que ele não entendeu se ela tava entrando numa questão assim, meio tipo, poxa, a representatividade, ou se ela ia fazer alguma coisa com aquilo. E ele ficou muito nervoso. E na hora, o pai dela simplesmente saiu e ficou do lado da mãe dela, que estava já no palco ali da igreja. Ela entrou. Quando ela entrou, quando ela ficou de frente pra ele, ela simplesmente abriu a caixa e falou: que palhaçada é essa daqui? Gente, dentro da caixa tinha uma varinha de Hogwarts de todo tamanho, tipo assim, muito grande mesmo, e tinha um cinto que você colocava a varinha de Hogwarts, entendeu? Gente, na hora, caiu o meu mundo. O que eu pensei? Que meu irmão gostava de furenfar pelas portinhas do fundo e que ele ia fazer a noiva usar aquilo, que não sei o quê. E eu acho que ela interpretou da mesma forma. E ela começou a fazer um escândalo. Ela simplesmente esqueceu que ela é da igreja lá. Ela começou a fazer um escândalo ali na casa do Senhor mesmo, que isso era um absurdo, o que ele tava pensando que ela era uma mulher de respeito, de família, de igreja, e começou a esculhambar com ele. E o meu irmão, muito nervoso, tentando explicar pra ela que não era o que ela tava pensando, que não sei o que e tal. Eu sei que no fim, o meu irmão, tentando explicar, ele simplesmente berrou pra igreja toda que a varinha de Hogwarts dele era muito pequena, que ele não iria dar conta dela, né, que ia ser ruim, porque, tipo assim, era muito pequena mesmo, e que aquilo ali era pra ele usar com ela, caso ela não conseguisse sentir nada com o que ele tinha. Ela falou isso. Ele falou isso pra ela. Ela quis ver, começou a puxar a calça dele. Gente, ela simplesmente esqueceu que era igreja, começou a puxar as calças dele, ele tentando impedir, virando aquela bagunça. Ela conseguiu. Realmente, a varinha de Hogwarts do meu irmão ficou ali pra igreja toda vendo. O padre desmaiou, era muito pequena mesmo. Acabou o casamento, todo mundo ficou horrorizado. Foi o comentário ali de onde a gente morava. Meu irmão não casou mais com ela não quis mais casar com ele, bloqueou ele de tudo, tipo assim, sumiu da vida dele. E é isso, gente. A humilhação da minha família, essa história. Eu estava no play brincando com o meu filho quando uma mulher passou e eu senti o cheiro do meu perfume nela. Ai, mas como assim? Poxa, ninguém faz um perfume só pra você. Outras pessoas podem usar o perfume. Aquele ali era meu. Eu tinha certeza. Quando eu era bem novinha, a minha mãe tinha uma mania de fazer as coisas, né? Minha mãe era muito mão de vaca. Então, assim, ela fazia maquiagem, ela fazia perfume, ela fazia hidratante. Ela comprava as coisas mais baratas e fazia. E ali, ela criou uma essência que foi uma misturinha de várias essências. Só que só a minha mãe tinha a receitinha desse perfume. Porque ela fazia, gente, quase que no conta-gota. Então, assim, tinha todo um negocinho pra você seguir a quantidade de álcool, a quantidade disso, de aquilo. E ficava um perfume muito afrodisíaco, muito sensual, muito doce e diferente de tudo que você já sentiu na sua vida, porque era a minha mãe que tinha criado aquele perfume. E aí a minha mãe só passou essa receita pras filhas dela, né? Minha mãe foi ficando velha e quando ficou velha ela entregou essa receita pra gente. Só pra vocês terem uma ideia, quando a gente era nova, só ela usava esse perfume. A gente tinha um nosso que ela fazia assim, mas era mais básico. Esse em específico só ela usava. Só que conforme a gente foi ficando velha, ela deu
essa receita pra gente, e eu fazia esse perfume. Obviamente que eu tinha outros perfumes, mas esse perfume eu fazia, acabava, eu usava muito ele. E aí eu tinha uma rotina com meu filho, eu chegava do trabalho, pegava Enzo Gabriel da Silva Sauro e levava ele pro play. Eu sabia que ele ficava assim, ansioso pra poder ir pro play, não sei o que. Ali eu ficava, gente, umas 2 horas com meu filho, umas 3 horas, porque meio que outras mães iam também, então a gente ficava ali conversando, levava lanche, sabe, às vezes fazia piquenique, ficava fazendo aquele, tipo assim, esporte com as crianças, jogos, entendeu? Tinha vezes que a gente ficava 3, 4 horas ali, e era regra, todo dia. Era um momento que eu tinha com meu filho. E aí, numa sexta-feira não foi diferente. Cheguei do trabalho, peguei Enzo Gabriel e fomos pro play pra gente poder brincar. E aí a gente tinha outras mães, nesse dia a gente tinha feito lanche, tinha jogos e tal, não sei o que. Até que uma mulher passou. Quando ela passou, eu senti o cheiro do meu perfume. Eu estava, na hora que ela passou, eu fiquei em choque, eu paralisei. Porque eu sabia que era o meu perfume, porque era o meu cheiro e era muito específico. Não tem como ela ter chegado naquela fórmula, porque era a fórmula da minha mãe, né? Ela passou, eu sabia quem era essa menina. Essa menina era uma menina que morava a 4 apartamentos do meu, tipo de porta assim, do meu. Era uma menina solteira, que estudava e tal, cumprimentava, oi, tudo bem, mas não tinha muita intimidade com ela. Ela tinha se mudado ali pro nosso prédio, tinha mais ou menos 1 ano. Não tinha nada contra, mas era uma menina que mal parava em casa, né? Até onde eu sabia, né? Não tinha informação da vida dela. Beleza, quando ela passou, que eu senti o cheiro, eu fiquei chocada. Eu falei, esse perfume é meu, essa mulher entrou dentro da minha casa, o que tá acontecendo? E aí eu parei pra poder ligar uma coisa na outra. O meu marido, todos os dias chegava do trabalho depois de mim. Bem depois de mim. Só que tem mais ou menos uns 6 meses que ele tava chegando antes de mim. Quando eu chegava em casa, ele já tava em casa. E eu achava isso muito estranho. Mas assim, ele falou que começou a se organizar no trabalho, que ele tava conseguindo, que não sei o que lá e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, então, tranquilo. Pois bem, eu pensei, não é possível. Só que a minha vontade era avançar nela. Só que as pessoas iam me tirar de maluca. Eu não tinha como provar. Falei, não vou falar nada, eu vou ficar caladinha. Ela passou, eu senti um cheiro, ela olhou pra minha cara e foi embora. Entrou dentro do carro dela e foi embora. Não falei nada, engoli aquilo. Eu já sabia que eu tava sendo corna. Eu só queria saber o que tava acontecendo, desde quando. E aí eu fiz o que toda mulher madura faz. Peguei o telefone do meu marido quando eu entrei em casa, levei Enzo pra Gabriel pra poder tomar banho, não sei o que. Meu marido deitou pra poder dormir, tava exausto. Peguei o telefone dele, não achei nada. Eu falei, tudo bem. Peguei, fui numa loja no dia seguinte, comprei uma câmera e instalei escondido no meu quarto. Instalei no meu quarto, instalei na sala e comecei a acompanhar pelo celular. E quando eu achei que a situação não podia ser pior do que eu imaginava, porque o que eu era corna já tava pra mim nítido, notório, porque ela entrou dentro da minha casa e usou meu perfume. Bem que eu desconfiei que tava acabando muito rápido. Então assim, eu já tinha certeza que eu tava sendo chifruda. Só que eu não pensei que eu ia descobrir o que eu ia descobrir. Eu vi na câmera, era muito pior do que eu imaginava. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Porque eu já tava casada com meu marido, já tinha 10 anos. E eu achei que ele era o homem da minha vida. Que ele era um homem fiel, tanto que eu nem desconfiava dele. Nem desconfiava. Beleza, instalei tudo instalado, comecei a acompanhar. E durante 3 dias, nada aconteceu. Essa menina, ela tinha, tipo assim, uma fama meio esquisita ali pelo condomínio, porque ela fazia barulho depois do horário, ela acabava tomando multa, era um entra e sai ali daquele apartamento que ninguém entendia nada, só que não tinha nada a ver, ela pagava o aluguel dela, tava tudo certo, eu não fazia o futrica da vida dela, até ela começar a pegar meu marido, aí usar meu perfume ainda. Eu fiquei indignada que ela tava usando meu perfume. Eu falei, meu Deus, mas eu até pensei, se ela roubar meu perfume e ficar usando meu perfume, mas ela nunca ia descobrir a fórmula daquele perfume. Eu fiquei pé da vida, mais por causa do perfume do que por causa do marido, mas eu fiquei em choque. Beleza, continuei acompanhando, fiz a Frozen, fingindo que nada tava acontecendo. Até que uma quinta-feira peguei Enzo Gabriel, levei ele pro play pra poder brincar, e o tempo todo ele olhando o telefone, o tempo todo brincando com o olho aqui, ou tô olhando o Enzo, ou tô olhando o telefone. E aí o que aconteceu? Saiu do apartamento da menina 5 meninas e foram pra minha casa. Eu acompanhei elas entrando pela minha casa, ele abriu a porta, elas entraram e ali, amor, começou uma festinha. Eles estavam fazendo dentro da minha casa, na minha cama. Tava acontecendo coisas ali absurdas. Meu marido gostava de dar o tubinhas, e eu fiquei chocada com essa informação, porque era uma na frente, uma atrás, uma aqui. Era tanta coisa assim que eu fiquei chocada. Não era uma, não tava me traindo com uma, era com várias
várias meninas, porque vivia realmente amigas ali, homens também, né? Mas nesse dia, pelo que eu sabia, nunca vou saber de fato se aconteceu com um homem. Mas naquele dia eram ela e mais 5 meninas. No caso, não, era ela e mais 4 meninas, então eram 5 meninas. Eu só olhei pra cara da minha vizinha, virei meu telefone, falei pra ela, vigia o Enzo aí, e subi. Gente, eu subi com o catiço e comecei. Menina, eu entrei, dele porrada em todo mundo e virou aquela confusão, e tome, apanha. Peguei ela pelos cabelos, levei ela lá no apartamento dela, fiz ela abrir, quebrei o apartamento dela todo, e aí já virou aquele show, todo mundo olhando, aquela confusão, o porteiro veio, chama segurança, chama polícia, chama isso, virou aquele fuzuê. No fim eu me separei do meu marido, dei bastante, ela apoiou bastante, descobri que eu tava sendo corna, já tinha muito tempo, o porteiro inclusive sabia, porque ele via pela câmera as meninas entrando e não falou nada, até porque acho que ele não quis se meter, né? Que ele também não me meteria. E aí eu descobri que eu tava sendo corna, me separei, né? Joguei tudo dele fora, botei fogo. Me separei, coloquei na justiça, tomei metade de tudo que ele tinha, fiz ele vender empresa, carro, fiz ele vender, faltou um pouco vender as cuecas dele. E foi assim, gente, que eu descobri que eu tava sendo corna, porque ela usou o meu perfume que a minha mãe fazia. Eu vi